Bom, a semana começa com uma boa notícia para quem está correndo atrás de um emprego. O PAT e o Balcão de Empregos de Taubaté têm várias oportunidades. A repórter Laurene Santos tem mais informações sobre essas vagas. Laurene, muito bom dia. Qual a função tem mais oportunidades hoje? Oi, Águida, bom dia para você e para todo mundo. As vagas estão bastante diversificadas aqui, viu? Tem para várias áreas. Ao todo, no balcão de empregos da Prefeitura, são 40 oportunidades. E aí, para falar dessas vagas, a gente está aqui com a Maria Tereza, que é coordenadora do balcão. Maria Tereza, o que tem aí de destaque entre essas 40 vagas que estão disponíveis hoje? Olha, eu tenho auxiliar de manutenção, né, com experiência na parte elétrica e correção, tenho ajudante de cozinha, tenho salva-vidas, tenho assistente de TI, então as vagas estão bem diversificadas. E a gente estava conversando também a parte de cuidador de idosos, né? Vai ter uma seleção essa semana. Como é que vai funcionar isso? Isso, eu tenho uma oportunidade para 20 candidatos na sexta-feira, só que tem um detalhe, o cuidador de idoso que tiver interesse, a empresa está exigindo que tenha o curso de auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem. E qual que é a importância das pessoas virem até aqui o balcão de emprego? Porque o site é atualizado, né? Mas é importante vir aqui com frequência, né? Isso é importante salientar que se o candidato vier com uma certa constância, ele aumenta a possibilidade de contratação, porque nós temos as vagas de caráter de emergência, que sempre aparece aqui no balcão de empregos. Quais os documentos a pessoa precisa trazer? Olha, o candidato, para fazer cadastro aqui no balcão de empregos, tem que trazer carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e um currículo atualizado. Obrigada pelas informações. O balcão de empregos ele fica aqui no piso superior da rodoviária velha, funciona das 8 às 3 da tarde. E aqui também tem o pátio, que funciona das 8 até às 5 horas da tarde. Então, quem estiver interessado, quiser tentar uma dessas vagas, pode vir até aqui em Taubaté. A gente volta aí para o estúdio, Águida. Legal. Laurene Santos falando sobre as oportunidades de emprego em Taubaté, mas com a alta temporada de verão, também tem oportunidade de emprego aberta no PAT de Caraguatatuba. São 50 vagas para atuar em diversas áreas, como quiosques, supermercados e hotéis de Caraguatatuba. O PAT fica na rua Taubaté, número 520, no bairro Sumaré. O incêndio atingiu um prédio residencial nesse fim de semana na região central de São José dos Campos. Os bombeiros trabalharam cerca de 1 hora para conter as chamas. Por sorte, ninguém se feriu. O fogo começou na área interna da cobertura e logo se alastrou. Os moradores estavam no apartamento, mas ninguém se feriu. De longe dava para ver muita fumaça também. O incêndio foi no sábado à noite. Os bombeiros levaram quase 1 hora para conter as chamas no apartamento. Nós estamos bem ao lado da cobertura que pegou fogo. O proprietário chegou a ficar preso nessa área externa aqui da piscina e não conseguia mais entrar no apartamento dele. Para ele se salvar, ele teve que passar aqui por esse telhado, acessou a cobertura vizinha e aqui recebeu ajuda. Depois foi desse apartamento, principalmente, que os bombeiros conseguiram combater as chamas. Esse vídeo mostra o momento que os bombeiros chegaram com a mangueira para apagar o fogo. O Andrei ajudou os vizinhos. Ele conta que foi tudo muito rápido. A vizinha começou a tocar o interfone, aí eu fui atendi a porta. Aí ela começou a falar que estava pegando fogo, eu subi correndo para cá. Aí tinha muita fumaça no começo, não dava para ver muito fogo ainda não. Aí eu consegui arremessar um extintor pro vizinho, para ele tentar controlar, mas estava muito forte e não deu. Ele ainda está assustado com o que aconteceu. Bem tenso, assim, sabe? Ainda bem que não aconteceu, ninguém se ficou ferido, nem nada, ainda bem, né? A cobertura que eles moram fica na Vila Ema. O prédio tem 20 andares. No condomínio são 6 torres, 480 apartamentos. Durante o incêndio foi preciso retirar os moradores dessa torre e todo o local foi interditado. Segundo o síndico, foram tomadas todas as medidas de segurança. A primeira coisa, desligamos o gás. Depois o bombeiro recomendou desligar o elevador, desligar a luz, a energia elétrica e evacuar todo morador da torre, porque ele viu que o volume era muito alto do fogo. A Michele é moradora nessa torre e disse que ficou sabendo do incêndio pelas redes sociais, pelo grupo do condomínio, e logo saiu do apartamento. Quando eu vi que tinha acabado a luz e que eu senti um cheiro forte de queimado, né, eu fui lá no grupo e eles estavam divulgando que era para evacuar o prédio. Aí nós descemos pela escada, estava todo mundo descendo, inclusive tinha gente com crianças também. A gente viu gente de muleta descendo. Ela ainda ajudou a família que mora na cobertura que pegou fogo. Todos foram dormir na casa dela.
O dano material é o menor, né? A gente pensa no físico realmente, mas ajuda, né? Ela poder se recompor aos poucos, acho que ela vai ficar num hotel agora também. O Eugênio, também morador, conta que estava jantando fora com a família quando soube do incêndio e logo veio para casa. Para mim que estava fora, eu fiquei assustado e imagino para as pessoas que estavam aqui dentro e principalmente as pessoas que são da torre onde aconteceu o incidente. Com certeza foi algo bastante fora do comum, né, e bastante assustador. Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas o síndico conversou com os moradores da cobertura que contaram como tudo aconteceu. A filha menor que percebeu. Ela viu que o armário estava saindo fumaça e tinha pegado fogo. Era um armário, aparentemente, é um armário onde tem computadores, tem tomadas ligadas e eles não sabem explicar como o fogo iniciou, mas que iniciou lá, iniciou. E esse não é o primeiro incêndio no condomínio. Em novembro do ano passado, um carro pegou fogo na garagem. As imagens do circuito interno registraram o momento em que o fogo começou e atingiu os veículos que estavam ao lado. Então nós temos que comprometer que todo mundo tem de preocupar com a segurança do prédio. Com certeza, a gente viu na reportagem que os moradores ficaram bastante assustados com o incêndio, não é para menos, né? E em casos como esse, o que deve ser feito até que a ajuda chegue, até que o corpo de bombeiros chegue? A repórter Vanessa Vantini conversa ao vivo com a gente, ela está com o capitão dos bombeiros. Oi, Vanessa, muito bom dia. Olá, bom dia, Águida, bom dia a todos. Isso mesmo, a gente fala ao vivo aqui da base do Corpo de Bombeiros. Inclusive, nós estamos com o capitão Bernardes, que participou dessa operação. Bom dia, capitão. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho qual que era a condição quando vocês chegaram lá no local, até como orientação, né, para as outras pessoas se passarem por uma situação semelhante. Então, nós fomos acionados por volta das 21h15. Ao chegar no local, havia informação que poderia ter vítimas, então nós deslocamos de imediato uma unidade de resgate e mais 2 caminhões de incêndio. Chegamos em média de 5 minutos no local. A nossa prioridade era evacuar o local em segurança, tirar os moradores do local e a equipe de incêndio iniciou o combate em 2 pontos distintos. Qual que é a importância, né, do morador nesse momento? Qual que é a primeira coisa que ele deve saber no momento que sabe que tem um princípio de incêndio no prédio? A primeira ação dele é ligar para o Corpo de Bombeiros 93 e de imediato evacuar o prédio. Se o morador nunca teve contato com extintor, hidrante, ele deve evacuar o prédio e avisar o síndico e o zelador. Agora, se ele faz parte da brigada, pegar o extintor adequado e iniciar o princípio de incêndio até a chegada do bombeiro. Uma informação importante é com relação aos elevadores, né? Lá a gente viu que era um prédio grande, alto, né, com 20 andares. Às vezes, num primeiro momento, a pessoa já pensa em pegar o elevador. Ainda é uma ação muito contumaz aqui na região. A nossa ação, a unidade de resgate, graças a Deus não tendo vítima, ela pautou em descer todos os elevadores, constar que não tinha mais nenhum morador e segurar lá embaixo. A orientação para a população é: desça sempre pela escada. É a forma mais segura. Um que pese que é cansativo, no caso lá eram 21 andares, é cansativo, mas é a forma mais segura. Você vai chegar a sair de emergência com segurança. Com relação às suspeitas desse incêndio, né? A suspeita de um curto-circuito ainda é muito cedo para dizer? Nenhuma hipótese pode ser descartada, é muito cedo, prematuro para alguma opinião, porém isso vai ser serviço da perícia. Alguns moradores relataram que pode ter sido curto-circuito, mas aí a perícia vai dizer com maior exatidão. Certo, muito obrigada pelas informações. É com você, Águida. Exatamente. O importante também é tentar manter a calma, nem sempre, né, as pessoas conseguem numa situação como essa. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Agora, 7h34. Depois de 1 ano e meio, Jacareí vai voltar a ter fiscalização eletrônica. Os radares começam a funcionar hoje. O repórter André Luiz Rosa está na cidade e fala pra gente alguns detalhes sobre isso. André, muito bom dia. Quantos radares vão funcionar aí em Jacareí, hein? Oi, Águida, bom dia para você. Ao todo são 50 radares entre lombadas eletrônicas, radares de avanço semafórico e também radares que medem exclusivamente a velocidade. Esse radar que vocês estão vendo aqui fica na Avenida Getúlio Vargas, bem próximo com o cruzamento da rua Irajároga, no Jardim Luiza. Esse cruzamento aqui, inclusive, é um cruzamento considerado perigoso pela prefeitura, porque muita gente que vem da Getúlio Vargas, às vezes vem em alta velocidade, o pessoal que vem aqui por essa paralela acaba fazendo o cruzamento e esse trecho aqui já foram registrados vários acidentes. Eu comecei falando que são 50 equipamentos que vão
fazer a fiscalização eletrônica, só que nem todos os equipamentos já estão efetivamente multando. Sobre isso, eu converso com o secretário adjunto de Mobilidade Urbana aqui de Jacareí. Secretário, hoje foi o dia que vocês divulgaram que esses radares vão efetivamente multar. Por que alguns estão multando e outros ainda não? E como é que vai ser feito isso? Isso, André. O cronograma de instalação desses equipamentos iniciou outubro, novembro, efetivamente até dezembro. Agora, hoje, inicia porque nem todos estão instalados. Então, gradativamente vão sendo instalados e colocando em funcionamento. E os que são instalados ainda precisam, aqueles que ainda não foram, serem aferidos pelo Inmetro. Agora, esse radar aqui que o Henrique Pedreira está mostrando, ele tem uma plaquinha do lado de trás, não dá para a gente ver desse ponto onde nós estamos, mas diz ali... Bom, tivemos um problema com nossa comunicação, mas depois a gente volta no assunto. Muito obrigada pelas informações. Bom, a gente volta a falar agora com o repórter André Luiz Rosa. Ele fala sobre a volta da fiscalização eletrônica em Jacareí. André. Oi, Agda, a gente estava concluindo a nossa entrada ao vivo. Eu tinha feito a pergunta para o secretário adjunto, eu vou retomar essa pergunta para ele. Secretário, esse radar que está aqui atrás, ele tem uma plaquinha que diz o seguinte, radar em teste. Isso quer dizer que, teoricamente, ele não está multando ainda. Como é que vocês vão fazer essa troca para que o motorista saiba que o radar está funcionando e realmente ele está multando? Isso, André. Na data de hoje, de maneira gradativa, nós vamos retirar essa sinalização. A partir do momento que nós retiramos essa sinalização, o radar começa a funcionar. Vale ressaltar que a importância do radar é única e exclusiva para assegurar a vida das pessoas, não para multar ninguém. Então, o nosso objetivo é mostrar para o munícipe, para o motorista, que ele está funcionando e que ele tem que abaixar a velocidade e andar conforme o limite da via. Tá certo, secretário. Obrigado pela sua entrevista. Esse radar que a gente está mostrando aqui na Avenida Getúlio Vargas, ele vai ser, além de analisar a velocidade, ele é também um radar de avanço semafórico. Portanto, respeitando os limites de velocidade, ninguém toma multa. Águida, com você. Falou tudo, André. Obrigada agora pelas informações. Até mais. Uma olhada nos comentários nas redes sociais falando exatamente sobre o preço da carne vermelha, né? Adriana Batista, de Cruzeiro, churrasco só de frango e linguiça. Carne vermelha, no momento, não tem como consumir. Marcos de Souza fala exatamente isso também em São José dos Campos, né? Churrasco está bem salgado, mas nada como improvisar com frango, linguiça, carne suína, pão de alho, que é uma delícia, né? Espeto com cebola, pimentão, legumes. É o jeito, essa aí é a opinião do Marcos. E também tem a Jéssica Priscila de Guaratinguetá, que disse o seguinte: tudo no supermercado subiu muito, fiquei chocada na última compra. Realmente, além da carne, outros itens também estão salgados. A rodovia dos Tamoios está em estado de alerta. O sistema de monitoramento meteorológico da concessionária aponta risco de fechamento no trecho de serra por conta do alto volume de chuvas. Nas últimas 72 horas foi registrado um acúmulo de 70 milímetros de chuvas. E o protocolo de segurança determina que, ao atingir 100 milímetros, o trecho seja interditado devido ao risco de queda de barreiras. Bom, então neste momento as equipes da concessionária trabalham no acompanhamento dos equipamentos e das encostas. Veja agora como está o céu em São José dos Campos ao vivo para você. Vamos ver? Olha só, segunda-feira com cara de preguiça, gente. Neste momento está fazendo 22 graus de temperatura na cidade, tempo bem fresquinho agora em São José dos Campos. A gente então começa a falar sobre a previsão do tempo em outras cidades da região. A semana começa exatamente do jeito que está São José dos Campos agora. Céu carregado, com previsão de chuva e as temperaturas caem um pouco, tá? Então, em São José dos Campos, a máxima hoje não deve passar dos 26 graus. Atenção para quem está no litoral norte, há risco de temporais com trovoadas, temporais bem fortes. Em Caraguatatuba, os termômetros marcam essa temperatura aqui, olha, não é a temperatura atual, tá? A máxima prevista é de 27 graus. A gente tem Caraguatatuba para mostrar ao vivo para vocês, gente? Ou a gente pode passar para a próxima cidade, Campos do Jordão. Então a gente vai para a Serra da Mantiqueira. A cidade também fica com temperatura mais amena. Hoje a máxima não passa dos 28 graus.
A rodovia dos Tamoios está em estado de alerta. O sistema de monitoramento meteorológico da concessionária aponta risco de fechamento no trecho de serra, por conta do alto volume de chuvas. Nas últimas 72 horas foi registrado um acúmulo de 70 milímetros de chuvas. E o protocolo de segurança determina que, ao atingir 100 milímetros, o trecho seja interditado devido ao risco de queda de barreiras. Bom, então neste momento as equipes da concessionária trabalham no acompanhamento dos equipamentos e das encostas.